Ok, boa tarde. Eu sou o Caio, leitor em Angola, e eu sei que aqui é rapidinho, mas eu queria realmente dedicar aqui esses minutos iniciais a alguns agradecimentos para deixar assim de modo público e gravado, tá? Primeiro eu queria agradecer a comissão organizadora pelo evento, que tá lindo, foi lindo, será lindo quando lembrarmos disso aqui. Muito obrigado. Muito obrigado à Lilian pelo trabalho na DLP, pelo empenho na valorização do programa e aperfeiçoamento. Um agradecimento muito especial para a professora Fernanda Benedito, vice-reitora da Universidade Agostinho Neto, pelas palavras tão generosas e de carinho, né, que foram feitas aí na segunda-feira em relação ao leitorado brasileiro em Angola, né? Muito obrigado, principalmente pela presença da senhora aqui. É muito importante para nós a senhora estar aqui. E tenho certeza de que todo o trabalho é também em resposta a um acolhimento, né, todo o acolhimento que eu tive da senhora e da universidade em Luanda. Muito obrigado mesmo, tá? Eu queria também falar com os meus novos colegas recentes aí, que eu estou conhecendo agora, desse mais novo, recente edital, a turma nova. Um prazer conhecê-los e conhecer a diversidade, né, dos caminhos, das trajetórias de vocês, e os diversos talentos, né? Estou aqui de coração aberto e para parcerias, eu sempre gosto, né, desse diálogo. E sejam bem-vindos. O leitorado, né, se me vale alguma experiência que eu tenho, o leitorado costuma ser sempre no início um pouco mais delicado, mas respirem fundo que vai dar certo, né? Assim, a gente chega a uma certa estabilidade em algum momento. E queria falar também com os meus colegas da turma mais antiga, né, que estão saindo agora, e agradecê-los. No próximo Conecta do ano que vem, alguns de vocês não estarão aqui. E então, muito obrigado. O trabalho de vocês, de alguns de vocês, serviu para mim como modelo, exemplo e inspiração. Muito obrigado mesmo. Obrigado também à representação do leitorado, né, a Lua e o Alexandre. Geralmente essas funções são necessárias, mas exigem mais do que retribuem, né? Exige uma tradução, uma interpretação muito flexível, e vocês têm isso, então, parabéns, tá? Então, esses eram os agradecimentos todos, para não ter agradecimento. Bom, ano passado eu falei um pouco sobre as minhas atividades, 3 projetos que eu tenho com muito carinho, que são o Puxa Palavra, o Palavra de Poeta e o Clube de Leitura, né? Que hoje, inclusive, falei deles também aqui no grupo de trabalho pela manhã. O Puxa Palavra, que é um encontro virtual entre escritores que eu convido, né, angolanos e brasileiros, que é muito bacana. Já temos aí uns 20 e tantos, e galera muito boa já passou tanto de Angola quanto do Brasil, já passou por esse programa Puxa Palavra. O Palavra de Poeta, que é audiovisual, que é a forma de divulgação da poesia brasileira, angolana, portuguesa, e a intenção é expandir para os PALOP, né, para Cabo Verde, para São Tomé, para Moçambique, né, e realmente dar uma maior variação nesse projeto. E o Clube de Leitura do Instituto Guimarães Rosa, que eu leio os clássicos, né, assim, ou o que eu chamei de clássicos brasileiros para a comunidade, é aberto para a comunidade, em que lá eu já li Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano, Clarice, e por aí vai, né? Bom, e eu vou falar um pouco hoje mais direcionado à universidade, né, o trabalho na universidade, que está ligado a esse título, mas esse título é, para mim, essas relações literárias entre Angola e Brasil, é praticamente toda a minha postura, toda a minha linha, vamos dizer assim, mestra, guia, que eu tenho no leitorado. É todo o meu leitorado, toda uma proposta do leitorado brasileiro em Angola se dá a partir desse título, tanto nas ações quanto no Instituto, quanto na universidade também, né?
eu sempre penso qualquer atividade nessa aproximação ou distanciamento, nessa comparação entre Brasil e Angola por via da literatura, né? E isso sempre foi, né, desde o começo, elaborando esses projetos. E o que faz também com que eu traga essa relação aqui também é a recentíssima transformação desse tema, né, num projeto de pesquisa que eu apresentei para a Faculdade de Humanidades e com a inclusão de alunos, né, mestrandos, um da turma do ano passado, que é o João Ngola Trindade, e 2 da turma de mestrado deste ano, que é a Edmira Cariango e o Agostinho Gonçalves Jomo, né? Quer dizer, os trabalhos desses estudantes, eles vão, de alguma forma, tangenciar, eles vão ou falar diretamente ou vão tangenciar essa relação literária entre Brasil e Angola, né? E então isso é importante, né, dentro do meu trabalho, e é essa mesma relação, esse mesmo título, né, que me faz pensar, inclusive, um processo de construção do meu programa de literatura brasileira que eu ofereço tanto na graduação, na licenciatura, quanto no mestrado, né? E a partir disso que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês disso. Quer dizer, não é nada demais, né? É algo que vocês todos fazem, professores, né? Esse plano de aula, esse processo de pensar um programa, né? Mas a partir de uma perspectiva, a partir de uma escolha, né? E isso é que vai guiar um certo pensamento que eu tento levar, né, para a sala de aula, nessa disciplina, nessa cadeira, como se diz lá em Angola, de literatura brasileira, né? Das relações literárias entre Angola e Brasil, pensando nessa perspectiva, né? Até para ajudar, né? Assim, é um convite mesmo, um diálogo aí com os meus colegas, não só dos PALOP, mas estamos aqui reunidos desde segunda-feira, escutando, né? Falando, escutando, e a África, a palavra afro, né, desde segunda-feira tem aparecido assim, para não dizer assim, a maior parte das falas, mas em grande parte, né, de todos esses momentos que estivemos aqui reunidos. Então, é um convite para a gente pensar essa relação também, a partir desse diálogo, né, com os colegas que também fazem esse trabalho afro no Brasil e em outros países, né? Não só, claro, diretamente aí os meus colegas dos PALOP. Essa relação, então, eu penso essa relação como uma linha mestra, assim, como uma linha para guiar isso, para construir um programa de literatura brasileira, né? E isso se torna um pouco mais difícil na graduação, vocês passam por isso, porque é um curso que tem uma pegada panorâmica, né? Então, a gente fica tentando correr atrás do tempo para dar conta de tudo, né? Mas uma das questões que aparecem muito em sala de aula, o tempo inteiro, dos alunos angolanos, que, aliás, eu faço um elogio assim, também público aqui, aos alunos angolanos, que, assim, são, como eles mesmos dizem, né, eles chegam e falam assim, estou sedento de saber, professor. E eu fico assim, o que eu faço? Meu Deus do céu, né? Estou perdido, né? E são extremamente participativos, né, e perguntam. E uma das questões que mais aparecem na aula de literatura brasileira é sobre angolanidade. Eles estão interessados, né, num processo dessa expressão angolanidade e, em contraposição, em comparação, eles me perguntam sobre a brasilidade, né? Esse conceito nacional, de nacionalismo, que já esteve tão... que já foi, né, parte de um projeto mesmo específico do Brasil, né, em vários momentos aí da história da literatura do Brasil, já esteve em primeiro plano. Então, para poder, de certa forma, comparar isso um pouco, eu faço essa perspectiva, é uma escolha histórica mesmo, né? Eu parto dessa relação histórica, que é explicar a colônia, a colonialidade, para que eles mesmos, a partir da literatura brasileira, que eles o tempo inteiro fazem isso também, né,
possam perceber, e aí me ajudam, né? Eles me ajudam e eu ajudo eles também nessa perspectiva, né? Então, é por isso que, nessa apresentação de textos, na escolha de textos, tanto teóricos quanto de ficção para a leitura, né? É nesse sentido de explicar um pouco a ideia da colônia que eu apresento no mesmo em relação, né, um Ailton Krenak com o Oswald de Andrade, com um Gregório de Matos, que foi para Luanda no século XVII exilado e participou de Levante, e escreveu isso em poemas e está registrado. Da mesma forma, né, que eu apresento uma Conceição Evaristo em comparação com um Inconfidente, Alvarenga Peixoto, que também vai para Angola no século XVIII, exilado e morre numa cadeia de Luanda, né? Assim que ele chega, assim, né, dessa concepção. Da mesma forma que eu apresento também uma Carolina Maria de Jesus em perspectiva com um Guimarães Rosa, né, que vai ter eco numa literatura angolana, de um Luandino Vieira, por exemplo, né? Então, essa perspectiva ela começa a ser tratada, né, numa comparação de um ponto de vista, de uma escolha histórica, né, mas sempre nessa tentativa de revisar, né, nessa tentativa de o trabalho, né, assim, tanto do próprio lado brasileiro, né, e a tentativa de perceber, de construir, né. Também eu estou aprendendo muito, né, a partir, estou tendo contato, né, assim, já estou no 3º ano do leitorado, com esses pensadores angolanos, africanos, né, e colocando também em, vamos dizer assim, comparação, né, os saberes de lá, os saberes de cá, né, e construindo esse saber em sala de aula, né. Uma perspectiva bem mais visível, palpável, né, dessa relação literária entre Brasil e Angola é efetivamente aí numa geração angolana da década de 40, né, que chama Vamos Descobrir Angola, ou Novos Intelectuais. Essa galera realmente, conscientemente, declaradamente, né, leu aí os brasileiros. O nome que mais aparece, é claro, até hoje, de uma forma até bem popular, é o Jorge Amado, né? Mas Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade, que eles falam Drummond de Andrade, só Drummond de Andrade. E o próprio, né, depois disso, os desdobramentos do próprio modernismo ali, que aparecem, né? Aparece até Jorge de Lima, aparece a Cecília Meirelles. Então, eles buscaram efetivamente ali uma relação brasileira muito numa proposta daquele primeiro modernismo, nossa senhora, daquele primeiro modernismo de primeira ordem, né, que teve um projeto, aí sim, né, essa ideia de nacional que se parece com esse Vamos Descobrir Angola aqui, que é aí de ir ao popular, essa construção toda que teve. Bom, isso são desdobramentos, isso são saltos, né, que a gente tem de dar dentro da nossa sala de aula, né? Eu venho de uns estudos, né? Minha dissertação foi sobre o século XX, o modernismo. O meu doutorado foi sobre o contemporâneo. Então, eu tento chegar até o contemporâneo com eles, né? Passando por essas várias gerações aí, principalmente nessa comparação com Angola, é dessa geração dos novos intelectuais, a geração que sai o Mal da Lara, que também tem ressonância no Brasil, que sai o próprio Agostinho Neto, né, que vai ser essa geração que tem uma relação direta com a construção de um sentimento nacionalista no país que vai culminar na guerra, na luta pela independência, na própria... quer dizer, a literatura, os escritores tiveram relação direta, né, com a independência, nesse caso, né? E isso é importante porque você pensar que o primeiro ato de um Agostinho Neto, que era poeta, que se tornou presidente, foi um dos que participou da independência do país, o primeiro ato dele, institucional, foi criar a União dos Escritores Angolanos, né? E, quer dizer, um sujeito que cria uma instituição em que ele deseja que aquilo ali
passe todos os aspectos culturais de um país, e a primeira instituição a ser criada, isso é muito simbólico, né? Para ver como que Angola dá valor efetivamente, né? Claro que as coisas se transformaram durante o tempo, né? Do Agostinho Neto para cá, mas efetivamente a literatura como carro-chefe mesmo, né? De um projeto cultural já existiu lá, né? Então eu sempre coloco em perspectiva isso dentro desse caminho, né, da sala de aula, de um programa de literatura brasileira, tentando aí nessas gerações, para lá, para cá, para chegar no contemporâneo. E, é claro, também nessas parcerias, né, que eu vou construindo, nós temos, né, assim, os colegas que são aí dos PALOP, a gente é até muito requisitado por outras instituições, né, no Brasil, como forma desse vínculo África, né? Por exemplo, mais recentemente, nós estamos passando por um diálogo com a Universidade Federal de Ouro Preto, né? Fizemos semana passada, né, acho que uma coisa de 15 dias, Moçambique e Angola. Daqui a semana será São Tomé, Guiné e Cabo Verde, né? Eu faço parte de um projeto de pesquisa que reúne, né, várias universidades do Brasil e pesquisadores de Angola, de Moçambique e por aí vai, que se chama África e Brasil, um site, depois vocês entram lá, né, em que eu coloco, ou todo mundo, né, não só eu, mas eu sou um dos responsáveis pelo material em que eu vou recolhendo em Angola para disponibilizar, já que é uma dificuldade também o livro físico, né, nessa relação da África e Angola. Meu tempo já até acabou, mas eu chego ao contemporâneo, dentro dessa relação Brasil e Angola, né, numa leitura de dois poetas, jovens poetas, né, que é o Helder Simbad e a Cíntia Gonçalves, que têm contato direto, não só numa ideia de formação declarada, mas a poesia, né, mesmo, né, mostrando evidências dessa relação com o Brasil. Tá? Acabou, já passou uns 35 minutos da minha fala. São os livros dos dois, tá? Trabalhados aqui, em que eu analiso, gerou texto, né, textos de apresentação, textos publicados, né, de análise sobre a poesia angolana, né, que eu estou produzindo e dentro dessa comparação com a literatura brasileira. Tá? Coloquei aqui alguns poemas centrados, esse é a relação direta com Drummond, esse, inclusive, está no projeto Palavra de Poeta, depois vocês, que seria o final aqui da apresentação. E vocês olhem lá, chama-se do Helder Simbad e da Cíntia Gonçalves, né? E depois vocês deem uma olhada no vídeo. Muito obrigado.